galera, bem-vindos a mais uma aula do canal Exata. Professor Rafael aqui com vocês. Nessa aula a gente vai fazer um estudo dos dados coletados e organizados em tabela. A gente vai construir as tabelas de frequência divididas por classe. Eu vou colocar na tela para vocês a primeira tabela. Essa tabela é a respeito de uma pesquisa feita por um dono do cinema. Ele gostaria de saber qual que é o público que frequenta as salas dele, então o que ele fez? Ele contratou profissionais, esses profissionais fizeram essa pesquisa foi organizada em tabela, ok? Essa tabela eu tirei do livro do Gelson Iese. Vou colocar aqui na tela para vocês, pessoal. Essa tabela ela está separadinha por variáveis qualitativas e quantitativas, ok? Então vamos definir essas variáveis na tabela. Acompanhe aí comigo. Primeira coluna, sexo, masculino e feminino, variável qualitativa. Segunda coluna, idade, variável quantitativa. Terceira, quarta e quinta colunas, variáveis qualitativas. E última coluna, variável quantitativa, renda mensal. O que a gente vai fazer a partir de agora? Nós vamos analisar de uma forma precisa e resumida cada informação que foi colocada nessa tabela. Para isso, a gente vai construir as tabelas de frequência. Aí sim, aí a informação ela vem resumida e precisa. Tudo bem? Para isso, a gente precisa do estudo de cada variável aí. Primeira coisa, quantas vezes cada variável aparece? Certo? Variável solteiro, quantas vezes ela aparece? A variável ensino médio, quantas vezes ela aparece? Tá bom, pessoal? O número de vezes que uma variável aparece na tabela é chamada de frequência absoluta. O total de variáveis dessa tabela é o que a gente tem chamado de espaço amostral, ou seja, é o todo, tá bom, pessoal? E a quantia de vezes que uma variável aparece em relação ao todo é chamada de frequência relativa. E essa frequência relativa, ela pode ser representada por porcentagem. Tudo bem? Eu fiz um esquema rapidinho para vocês aqui, ó. Quero que vocês observem. Vocês vão perceber que frequência relativa é igual a frequência absoluta dividido pelo total, ok? De uma forma mais simples, a gente pode colocar frequência relativa é igual a frequência absoluta dividido pelo total, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos analisar essa primeira tabela. Observe que nessa primeira tabela nós pegamos a variável estado civil. Solteiro, casado, separado, num total de 20 pessoas. Professor, o que são essas 20? É o total da tabela toda, ok? Vocês vão observar aí nas colunas. Frequência absoluta, solteiro, 9. Se você contar na tabela, você vai perceber que tem 9 pessoas solteiras, 8 casados e 3 separados. Tudo bem? Perceba que essa variável ela não é muito significativa dentro do contexto estatístico. Simplesmente mostra a quantidade de vezes que cada um aparece. Ok? Solteiro, 9, casado 8, separado 3. Na terceira coluna nós temos o quê? Frequência relativa. Ou seja, a frequência que cada um aparece em relação ao todo. Solteiro, 9 para 20. 0,45. Transformando em porcentagem, nós temos 45%. Certo, pessoal? E assim por diante. Casado, 8 para 20. Separado, 3 para 20. Casado, 40%. Separado, 15%. Obviamente que a somatória de cada porcentagem aí tem que dar o total de 100%. Vocês perceberam a diferença na precisão e resumo das informações quando se constrói uma tabela de frequência, pessoal? Vamos para
próxima tabela. Vamos lá? Então aqui a gente vai trabalhar a renda mensal. Só que ela é um pouco diferente da tabela anterior, porque ela é uma tabela dividida por classe de intervalos. Ok? Perceba que aí eu dividi em 5 classes. Cada classe tem uma amplitude de 3. Como assim, professor? Uma amplitude de 3? 8 menos 5, na primeira linha, 11 menos 8, 14 menos 8 e assim por diante. Ou seja, a cada intervalo a amplitude é 3. A amplitude total é de 15. Como que a gente descobre essa amplitude total? A gente pega o maior valor e tira o menor valor. 20 menos 5, 15. Esse 15 foi dividido em 5, por isso que cada classe tem 3, intervalo de 3. Vocês vão perceber que na primeira linha é a partir do 5 até valores menores que 8. Na segunda linha, parte do 8 até valores menores que 11. Na terceira linha, parte do 11 até valores menores que o 14. E assim por diante. Essa notação aí, que é uma barra e um tracinho, ela é um intervalo real. Vocês vão ver que na primeira linha ela inclui 5, mas não inclui o 8. Na segunda linha ela inclui o 8 e não inclui o 11 e assim por diante. Tá bom? Vamos para a segunda coluna. Segunda coluna é a frequência absoluta. O que isso quer dizer, esse 2 aí? O que ele quer dizer? 2 pessoas com renda a partir dos 5 até 8 salários mínimos. Ok? Segunda linha, valor 5, frequência absoluta 5. Quer dizer que tem pessoas que ganham de 8 salário mínimo até um valor menor que 11 salários mínimos. E assim por diante, pessoal. Terceira coluna, frequência relativa. Como nós já falamos na tabela passada, o que é essa frequência relativa? É a frequência absoluta dividido pelo total. Ok? Percebo que a última coluna é transformada em porcentagem, que é igual o que nós fizemos na tabela passada. Na tabela passada não foi comentado sobre a porcentagem, mas é bem simples. O valor que foi dado na frequência relativa, por exemplo, vou pegar aí a primeira linha, 2 dividido por 20, 0,1, multiplica por 100. 0,1 vezes 100, 10. 0,25 vezes 100, 25. 0,35 vezes 100, 35. E assim por diante. Vocês perceberam que é fácil essa análise por classes de intervalo? Nós vamos fazer mais uma tabela agora. O próximo tema agora são as idades dos envolvidos. Vamos lá? Vocês vão perceber que essa tabela ela é igual à tabela anterior. Está mudando a variável, ok? Na tabela anterior a gente estava falando de renda salarial. Aqui a gente está falando de idade. 5 classes de intervalo também, amplitude de cada classe de 6, amplitude total de 30, 30 dividido por 5, 6, por isso que a amplitude aí de cada classe é de 6. Tudo bem, pessoal? Segunda coluna aí, frequência absoluta. Quantas pessoas de idades a partir de 19 anos até idade menor que 25? 4 pessoas. Quantas pessoas com idades a partir de 25 anos, menores que 31? 7 pessoas. As outras linhas aí seguem a mesma regra. Terceira coluna, frequência relativa. 4 pessoas no meio de 20, ou seja, 4 para 20. Isso daí na matemática também é chamado de a parte pelo todo. 4 por 20, 0,2. Multipliquei por 100, 20%. 7 por 20, 0,35. Multipliquei por 100, 35%. Né, pessoal? Como já foi falado, segue a mesma regra da tabela anterior. Chegamos ao final de mais uma aula no canal Exata, conteúdo de estatística.
Quem gostou, se inscreve no canal, deixa o like. Valeu!